Às 4h17 da manhã, numa madrugada sem lua, na estreita passagem de Hormuz, duas fragatas iranianas tomaram uma decisão desastrosa. As fragatas da classe Mudj, Sahand e Dena viraram as proas em direção ao destroyer americano USS Arleigh Burke. Nenhum aviso, nenhum sinal de rádio, apenas 3.004 toneladas de aço envelhecido a acelerar ao máximo da velocidade de cruzeiro. As tripulações acreditavam que a geografia estava ao seu favor. A passagem tem uma largura de 21 milhas náuticas, um labirinto de petroleiros e instalações de radar costeiro que observam a partir das margens iranianas. Não tinham ideia de que estavam a entrar na rede de defesa aérea mais abrangente já implantada no mar. Os americanos rastreavam aquelas embarcações há 6 horas. A passagem de Hormuz não é apenas o ponto de estrangulamento de petróleo mais importante do mundo, é também o trecho de água mais vigiado da Terra. Cada milha quadrada está coberta por sensores, aviões P-8. Poseidon circulam a 30 mil pés de altitude, submarinos da classe Virginia patrulham submersos e destroyers como o Arleigh Burke mantêm o que chamam de presença persistente, uma forma polida de dizer que nunca se ausentam. Os iranianos conhecem intimamente esse território, é o seu quintal. A sua estratégia depende de explorar as águas confinadas onde a tecnologia americana poderia perder alguma vantagem, onde um enxame de pequenas embarcações ou um salvo surpresa de mísseis poderia alcançar o que a guerra naval convencional não consegue. Eles vêm a brincar com esses cenários há décadas. O que subestimam consistentemente é a distância entre teoria e prática, entre planear uma emboscada e executá-la contra um navio que já os esperava desde o dia anterior. O USS Arleigh Burke representa 40 anos de evolução iterativa dos destroyers. Tem um deslocamento de 9.200 toneladas, 4 turbinas a gás General Electric LM 2500 que geram 100.000 cavalos de potência, e o sistema de combate Aegis com o radar SP-YABG-1D, um array de fase que acompanha mais de 100 alvos simultaneamente. Possui 96 células de lançamento vertical carregadas com mísseis padrão, Tomahawks e quadros de ESSM. Não é um navio concebido para lutar de forma justa. Foi projetado para detectar ameaças antes que elas o vejam. Engajar a distâncias onde o fogo de retorno se torna impossível e coordenar-se com ativos que o inimigo desconhece. Os iranianos estavam prestes a receber uma lição sobre o que isso realmente significa. Às 4h22, o primeiro sinal de intenção hostil surgiu. O radar de controlo de fogo da Sahand fixou-se no Burke. Não era apenas um conjunto de sensores, mas um bloqueio rígido, o tipo de sinal que precede a libertação de armas. Dentro do centro de informações de combate do destroyer, tons de alarme romperam o zumbido de baixa frequência dos eletrônicos. Aviso de ameaça, sistema de mísseis ativado. O radar SP-YABG-1D já rastreava ambas as fragatas iranianas há horas. Agora detectava os seus radares de fase ASR, concentrando energia, calculando soluções de tiro. O oficial de ação tática não precisava adivinhar intenções. A assinatura radar dizia tudo. As armas estavam a ser preparadas. Como funciona o sistema de combate Aegis quando se depara com um ataque iminente? Imagine o controlador de tráfego aéreo mais sofisticado do mundo, mas em vez de coordenar aterrissagens, orquestra a destruição de tudo o que ameace o navio. O radar SP-YABG-1D consiste em 4 arrays fixos, um voltado para cada direção. Cada array contém milhares de elementos individuais que podem dirigir os feixes eletronicamente sem mover-se fisicamente. Isto permite que o sistema siga alvos em todas as direções ao mesmo tempo, enquanto guia mísseis defensivos para interceptá-los. O sistema de combate recebe esses dados, avalia as ameaças com base na velocidade, altitude e trajetória, e então designa as armas para o engajamento. Tudo isto ocorre mais depressa que o tempo de reação humana. Quando os radares de controlo de fogo iranianos foram ativados, o Aegis já tinha calculado 14 cenários de engajamento diferentes
e priorizado os 3 mais prováveis. O trabalho da tripulação não era decidir o que fazer. Era autorizar o que o sistema já sabia que precisava acontecer. A voz do capitão ecoou pelos alto-falantes do sistema de comunicação interna. Estações de combate, todos a postos de combate. Isto não é um exercício. 280 marinheiros moveram-se segundo uma coreografia ensaiada. Equipas de controlo de danos fecharam portas estanques. As equipas de engenharia confirmaram os sistemas de energia redundantes. Os oficiais de armas verificaram os inventários de mísseis. O Burke passou de um navio de patrulha a um navio pronto a matar em 90 segundos. Não por pânico, mas por processo. Às 4h24, os iranianos dispararam primeiro. 4 mísseis antinavio da família Nur foram lançados a partir das 2 fragatas. 2 da Sahand e 2 da Dena. Não eram armas de ponta. Eram C-800 e 2 chineses revertidos dos anos 90, mas a sua antiguidade não os tornava inofensivos. Cada míssil transportava uma ogiva de explosivo de alta potência de 165 kg, voava a Mach 0,9 e rasgava a água a 5 a 7 metros de altitude na fase terminal. O perfil de baixa altitude tornava-os difíceis de detectar e envolver até estarem próximos. Os iranianos não pretendiam afundar o Burke com este salvo. Queriam saturar as suas defesas, forçar os americanos a gastar interceptores caros, criar uma abertura para ataques subsequentes. Táticas assimétricas clássicas. Fazer o inimigo gastar milhões a defender-se contra armas que custam milhares. Mas a conta só funciona se as armas realmente alcançarem o alvo. A resposta do Burke foi imediata e estratificada. O radar SPI-1D bloqueou todos os 4 mísseis a 42 milhas náuticas de distância. A 48 milhas foram calculadas soluções de tiro para mísseis padrão. A 35 milhas, o sistema de combate autorizou o engajamento. Os 2 primeiros mísseis padrão foram lançados a partir das células de lançamento vertical dianteiras às 4h25. As turbinas de controlo de cauda iniciaram o impulso, atingindo Mach 3 enquanto subiam a altitude de intercepção. Não eram mísseis dispara e esquece. Usavam orientação inercial na fase intermédia, recebendo atualizações de comando do radar do navio, e só na fase terminal ativavam os seus próprios buscadores semiativos que seguiam a energia radar refletida pelo alvo. A 28 milhas náuticas do Burke, às 4h26, o primeiro míssil Nur explodiu. A ogiva de fragmentação do míssil padrão detonou suficientemente perto para despedaçar a estrutura do míssil atacante. Os retornos de radar mostraram o alvo desintegrar-se e cair ao mar como destroços. 11 segundos depois, o segundo míssil Nor encontrou o mesmo destino, interceptado a 25 milhas. Os 2 restantes continuaram a aproximar-se. Era a vez dos ESSM. O míssil Sea Sparrow evoluído preenche a lacuna entre o alcance longo dos mísseis padrão e a camada final de defesa. Menor que um padrão, mais rápido a Mach 4, hipermanobrável com curvas de 30 graus. O Burke lançou 2 ISSM às 4h27 a partir das células de lançamento vertical agrupadas em quadros. Ambos os mísseis subiram a altitude de intercepção e mergulharam em direção aos alvos. O primeiro ISSM destruiu o terceiro Nor a 12 milhas náuticas. O segundo ESSM aniquilou o quarto a 8 milhas. O tempo total decorrido entre a detecção do lançamento e a intercepção final foi de 2 minutos e 41 segundos. O ataque iraniano acabou antes mesmo de a maior parte da tripulação do Burke chegar aos postos de combate. 4 mísseis lançados, 4 mísseis destruídos, nenhum impacto, nenhum dano. A futilidade matemática de atacar a defesa aérea naval americana moderna estava a acontecer exatamente como previam todas as simulações do Pentágono, mas os iranianos ainda não tinham terminado. Às 4h28, iniciou-se a segunda fase. As fragatas iranianas abriram fogo com os seus canhões principais.
O Fajr 27 é um canhão naval de 76 mm, uma cópia iraniana do Oteo Melara italiano. Dispara 85 projéteis por minuto, com alcance efetivo de 17 km contra alvos de superfície. Ambas as fragatas começaram a disparar projéteis em direção ao Burke à taxa máxima. O objetivo não era acertar com precisão, mas gerar volume suficiente de projéteis entrantes para sobrecarregar as defesas de proximidade do destroyer, criar confusão e forçar erros. Contudo, a confusão requer surpresa, e o Burke já observava esses canhões desde que foram carregados 6 horas antes. O conjunto de guerra eletrônica ANSLQ-32 do destroyer foi ativado. Este sistema não dispara armas, cria fantasmas. O SLQ-32 detectou os radares de controlo de fogo iranianos que guiavam os projéteis. Em seguida, começou a transmitir sinais de interferência poderosos nas mesmas frequências, criando alvos falsos e retornos radar fantasma. Os artilheiros iranianos pensaram estar a acompanhar a posição real do Burke. O que realmente estavam a engajar era uma miragem eletrônica gerada pelos jammers do destroyer. Os projéteis caíram no oceano vazio a 400 metros do alvo, desperdiçando munição, tempo e revelando exatamente onde estavam as fragatas e quais eram as suas capacidades. Às 4h30, o capitão do Burke deu a ordem: armas livres. Engajar alvos de superfície. Os iranianos tinham disparado primeiro. Tinham lançado mísseis anti-navio contra um navio de guerra dos Estados Unidos. Cada marinheiro no Centro de Informações de Combate compreendeu o que isso significava. Não era uma escalada, mas uma retaliação, proporcional, medida e absolutamente inevitável. O destroyer não precisou de manobrar, nem de aproximar-se. O míssil padrão tem um modo secundário anti-superfície. Originalmente concebido para defesa aérea, funciona bem contra navios, sobretudo aqueles que não se deslocam da sua última posição, conhecida porque estão ocupados a disparar canhões que não acertam nada. 2 mísseis padrão foram lançados às 4h31. Estes mísseis não subiram a grandes altitudes para intercepções aéreas. Seguiram um perfil de ataque à superfície, trajeto baixo e alta velocidade. As fragatas iranianas detectaram os lançamentos, tentaram manobras defensivas, virando bruscamente para bombordo e depois para boreste, ativando seus sistemas de arma de proximidade de 30 mm. O sistema de arma de proximidade dispara entre 4.000 e 7.000 projéteis por minuto. Na prática, nunca tinha enfrentado um míssil padrão a aproximar-se a Mach 3. O primeiro míssil padrão atingiu a Sahand ao meio do navio às 4h32. A energia cinética sozinha foi devastadora. 1.558 libras a uma velocidade superior à de uma bala de fuzil. A ogiva detonou dentro da superestrutura da fragata, fragmentando as divisórias de alumínio. O fogo irrompeu do convés principal, seguido de explosões secundárias à medida que a munição armazenada cozinhava. O segundo míssil padrão acertou a Dena 8 segundos depois, no mesmo ponto de impacto, com o mesmo resultado. Em menos de 20 segundos de combate real, 2 fragatas iranianas foram abatidas. Contudo, esses tiros não foram mata-nave, foram mata-mobilidade. Os mísseis visaram deliberadamente as salas de máquinas e os centros de informação de combate, não com o objetivo de afundar, mas de deixar as fragatas em chamas, mas ainda flutuantes. Às 4h35, o Burke recebeu novas ordens do comando da frota: cessar fogo e permitir operações de resgate iranianas. O capitão reconheceu. Os sistemas de armas do destroyer voltaram ao modo de espera, mas o radar Aegis nunca deixou de rastrear. 2 fragatas em chamas continuavam a flutuar enquanto o amanhecer surgia sobre a passagem de Hormuz. A análise de custos se escreve com clareza brutal. O Irão gastou 4 mísseis Noor, cada um custando aproximadamente US$ 1.200.000, totalizando quase US$ 5 milhões em ataques falhados.
Acrescente 3.412 projéteis de canhão de 76 milímetros, a cerca de $100 cada, mais $340 mil desperdiçados em tiros que não acertaram. As duas fragatas Moody representam $400 milhões em custos de construção, treino e operação. O total de perdas iranianas chega a $405 milhões em ativos afundados, além de um dano incalculável à moral naval e à prontidão operacional. Estimativas de baixas permanecem classificadas, mas cada fragata transportava entre 124 tripulantes. Os Estados Unidos dispararam 4 mísseis padrão, cada um custando cerca de $2.4 mil, totalizando quase $10 milhões. Acrescente 2 interceptores ISSM, ao custo combinado de aproximadamente $1.800.000. O gasto total americano chega a $11.400.000. Zero baixas, zero danos ao Burke, zero interrupção nas operações de patrulha normal. Mas o custo real não se mede em dólares ou em números de cascos. Mede-se em dissuasão. Cada nação com ambições em águas contestadas assistiu a este confronto. Viram exatamente a rapidez com que a Marinha dos Estados Unidos neutraliza ameaças. Sem drama, sem suspense. Apenas violência computacional fria entregue mais depressa que o tempo de reação humana. A vigilância americana rastreou as fragatas desde que deixaram o porto. As armas americanas engajaram-as antes mesmo de os seus próprios mísseis percorrerem metade do caminho até ao alvo. O que é particularmente instrutivo é o que não aconteceu. O Burke nunca utilizou o seu sistema de defesa de proximidade Phalanx. O canhão de 20 milímetros, que dispara 4.500 projéteis por minuto, nunca precisou de ser ativado. O confronto foi decidido a distâncias onde os iranianos nem sequer conseguiam ver o alvo. Isto é a guerra naval moderna. O lado com melhores sensores e armas de maior alcance dita os termos. A passagem de Hormuz tem 21 milhas náuticas de largura no ponto mais estreito. Os iranianos planearam o ataque, assumindo que a geografia confinada anularia as vantagens tecnológicas americanas. Estavam espetacularmente errados. O Burke destruiu 4 mísseis em voo antes que chegassem a 8 milhas náuticas. Contra-atacou e matou 2 fragatas a distâncias além do alcance visual. As limitações geográficas não importaram porque o alcance dos sensores ultrapassou as limitações geográficas. Os iranianos levaram um combate regional a um adversário que opera à escala global. Assim funciona a dissuasão moderna na prática, não com demonstrações de força, não com posturas diplomáticas, mas com competência silenciosa demonstrada através de uma execução tática avassaladora. Os iranianos iniciaram o ataque, tinham iniciativa, tinham planeamento, tinham a vantagem do terreno. Duraram menos de 3 minutos antes que a sua capacidade ofensiva fosse reduzida a destroços em chamas que flutuam nas correntes matinais.